Fala, gente boa! Bom, a primeira foto do vídeo será essa aqui, ó, tá? O que eu estou mostrando a vocês é o Morro Boa Vista, em Jaraguá, né? Aqui do lado, né? Bom, esse morro, né? Vocês podem reparar que esse morro ele tem três picos, né? De novo, mostrando aqui de novo para vocês, tá? Vocês podem reparar que ele tem três picos, tá? O pico que aparece à esquerda da foto, tá? O pico maior, né? O maior desses três picos é o Morro das Antenas, né? Quem mora em Jaraguá está careca eu acredito que esteja careca de conhecer, ou pelo menos de ter ouvido falar desse morro, né? Esse é repetindo, tá? O pico maior que aparece aqui na foto é o Morro das Antenas, tá? O Morro das Antenas, que é um dos picos, né? Do Morro Boa Vista, né? Essa é a principal elevação da cidade de Jaraguá do Sul, tá? Caso não esteja enganado, é o ponto mais alto de Jaraguá do Sul. Tem mais uma outra foto até que eu gostaria de mostrar a vocês, tá? Só um instante. Aqui já é uma visão, né, que se tem de Jaraguá a partir do Morro das Antenas, né? Então, uma visão panorâmica de Jaraguá a partir do Morro das Antenas, tá? Por que eu estou mostrando? Por que eu acabei de mostrar essas fotos a vocês? Bom, eu falei, né, até agora falei muito em Itapocu, né? Esse nome Itapocu, ele vem de uma palavra indígena que é Ibucu, uma coisa assim, né? Ibucu com Y, tá? Essa palavra Ibucu, como eu disse ainda há pouco, como eu acabei de dizer, acabou dando origem ao nome Itapocu. E o que significa Itapocu? Itapocu significa pedra alta. E justamente o rio, ele tem esse nome de Itapocu em uma referência ao que hoje é o Morro das Antenas, né, em Jaraguá. Então, o Morro das Antenas de Jaraguá, esse morro, esse pico, né, que eu acabei de mostrar a vocês, ele acabou batizando o rio, tá? Repetindo, Itapocu vem de Ibucu, que significa pedra alta, né? A tal pedra alta, repetindo, que é o Morro das Antenas, em Jaraguá, né? Sim, sim. Itabucu, né? Eu disse Ibucu, é Itabucu. Então foi essa palavra, né? Itabucu, que acabou dando origem ao nome Itapocu, né? Voltando, tá? Eu tinha dito que nem todos os 249 homens e mais uma mulher, né, criada do Cabeça de Vaca, eles eram espanhóis, tá? E quem eram esses alienígenas, né? Esses estrangeiros que participaram dessa verdadeira loucura há mais de 480 anos atrás? Bom, eles eram três italianos entre aspas, tá? Como é sabido, a Itália, assim como ocorreu na Alemanha, até 1861 ela era dividida em vários países. Então, em 1861, sob a liderança do reino de Piemonte, né? Esses países eles acabaram sendo unificados, dando origem ao então Reino da Itália, né? Isso, repetindo, isso em 1861. Então, foi só nessa data, 162 anos atrás, que a Itália, como a gente conhece hoje, ela acabou surgindo, tá? Então, a Itália, como um país moderno, um país unificado, ela é mais nova até do que o Brasil, tá? E aqui vai uma rápida curiosidade. Até quem não entende rigorosamente nada de futebol sabe que a seleção de futebol da Itália ela joga de camisa azul, né? Tanto a camisa quanto as meias elas são azuis, né? E calção branco. Essa cor azul era a cor predominante, era a cor da dinastia de Savoia, que era a dinastia, né? A família de reis que governaram a Itália de 1861, né? Como eu disse há pouco, a data da unificação da Itália, até 1946, que foi a data da extinção da monarquia italiana, tá? Então esse azul essa cor da seleção italiana de futebol é uma referência à família de reis que governou aquele país, né? A dinastia do Savoia, tá? Bom, voltando, quem eram esses italianos? Esses italianos entre aspas, né? Um deles era o Giacomo Guilherme, tá? Caso não esteja enganado, ele era militar.
Um outro, não se sabe exatamente de que região equivalente à atual Itália era procedente o Giacomo Guilherme, tá? Um segundo italiano, tá? Era o Francesco Gambarrota, tá? E o outro italiano, que era um simples aventureiro, um andarilho, né? E curiosamente o nome dele não consta, né, na lista dos membros dessa expedição, embora ele tenha participado dessa expedição. Era o Bartolomé Justiniano, né? Então esse era o terceiro italiano que fez parte dessa expedição, Bartolomé Justiniano, tá? Além, um outro fato curioso é que um desses membros, um desses índios, né, um dos vários índios que fizeram parte da expedição, o Luiz Hernandes, caso eu não esteja enganado, o nome dele era Luiz, né? Agora me foge a memória o sobrenome dele, mas o nome dele, o nome cristão dele, que os espanhóis deram a ele, era de Luiz, tá? Esse índio que eu estou mencionando, ele era mexicano, sim. Além desses três italianos, né, italianos entre aspas, havia também um mexicano, um cara da terra da tequila, participando da expedição do nosso amigo Cabeça de Vaca, tá? Além daquele escravo que eu tinha dito no vídeo anterior, que participou daquela expedição de reconhecimento liderada pelo Pedro Dorantes, tá? Dessa expedição liderada pelo Cabeça de Vaca, além dele, do Hernandes, né, que participou tanto da expedição do Pedro Dorantes quanto da expedição do Cabeça de Vaca, havia também mais 3 escravos, tá? Infelizmente me foge o nome desses outros 3 escravos, tá? Um outro fato curioso, né, bem curioso, é que um dos participantes, né, um dos líderes dessa expedição, que era um militar, nobre / militar, era o Lúflo de Chaves. Né? E quem que foi o Lúflo de Chaves? Ele foi o fundador da primeira cidade de Santa Cruz de la Sierra, né? Em 24 de fevereiro de 1561. Por que a primeira cidade de Santa Cruz de la Sierra? Porque Santa Cruz de la Sierra, né, que hoje é Bolívia, né, faz parte da Bolívia, está em território boliviano, ela mudou de lugar 4 vezes em função de ataques indígenas. Né? Então, um dos fundadores, né, o primeiro fundador, um dos desbravadores do que hoje é a Bolívia, ele também fez parte dessa expedição do Cabeça de Vaca, tá? Repetindo, Lúflo de Chaves era o nome desse cara, vamos dizer assim, o fundador de Santa Cruz de la Sierra, né? E uma última curiosidade em relação a Lúflo, né? É que presume-se que ele tenha percorrido entre 50 mil e 60 mil quilômetros aqui na América do Sul. Inclusive, ele chegou a percorrer parte da região da Bacia Amazônica, né? O fundador de Santa Cruz de la Sierra, né? Bom, além dessa expedição, uma outra coisa que eu já estava me esquecendo, essa expedição do Cabeça de Vaca, ela acabou sendo a expedição que acabou descobrindo as tão famosas e célebres cataratas do Iguaçu, né? Inclusive, em Foz do Iguaçu existe um monumento em homenagem ao Cabeça de Vaca. Bom, em 7 de maio de 1543, algum tempo depois que essa expedição acabou chegando a Assunção, foi redigido um documento em que o Cabeça de Vaca ele responde a 67 perguntas. Então, esse documento em que o Cabeça de Vaca responde essas perguntas, e que, repetindo, é datado de 7 de maio de 1543, é considerado pelos historiadores como a certidão de nascimento, né, da região do rio Itapocu. Né? Além dessa expedição do Cabeça de Vaca, presume-se que muito antes dela, isso ali por volta de 1523, uma outra expedição liderada por um português que estava a serviço da Espanha, o Aleixo Garcia, tenha percorrido essa região do rio Itapocu. Tá? E além dessa expedição dessa suposta expedição de 1523, aconteceram mais 2 expedições que passaram pela região do Itapocu.
A primeira delas, que foi em 1552, que foi liderada pelo Cristóbal de Saavedra, tá? E uma segunda expedição passou por ali em 1555. Essa expedição era liderada pelo Hernando de Trejo e Sanabria, tá? Essa expedição, uma curiosidade, né? Essa expedição do Cabeça de Vaca, ela teve uma mulher. Essa expedição do Hernando de Trejo e Sanabria, né? Ela foi composta por várias mulheres. Inclusive, um dos que estavam, né, presentes nessa expedição de 1555 era o futuro frei religioso, né, frei, e fundador da Universidade de Córdoba, na Argentina, né, que era até já estou me esquecendo o nome dele, né? Só um instante, só um pouco. O Hernando de Trejo e Sanabria, né? Ele tinha o mesmo nome do pai dele, né? Bom, o Hernando de Trejo e Sanabria, né, que tinha o mesmo nome do pai dele, como eu acabei de dizer, ele teria supostamente nascido em 1552. Há quem diga, né, durante muito tempo acreditou-se que ele nasceu no que hoje é São Francisco, na ilha de São Francisco. Inclusive em São Francisco existe uma rua que leva o nome dele, né, de Rua Frei Hernando de Trejo e Sanabria, né? Repetindo, ele foi o fundador da Universidade de Córdoba, na Argentina. Só que o próprio ele mesmo, né, ele teria declarado em 1592 que ele teria 40 anos naquela ocasião, e que além de ter 40 anos naquela ocasião, ele teria nascido não em São Francisco, mas em Mibiaça. Para quem não sabe, Mibiaça, essa localidade de Mibiaça, ela equivale hoje a Laguna. Então ele não teria nascido em São Francisco. Repetindo, o fundador da Universidade de Córdoba, ele teria nascido em Laguna, tá? Isso em 1552. E ele, ainda bebê, ainda muito pequeno, passou passou pelo que hoje é a região do Vale do Rio Itapocu, tá? Antes que vocês me questionem, mas o que isso tem a ver com Joinville, né? Bom, para quem não sabe, de 1895 até julho de 1934, boa parte, praticamente toda essa região do Vale do Itapocu, ela fez parte de Joinville. Foi só em julho, foi só em julho de 1934 que Jaraguá se emancipou, foi desmembrada de Joinville. Então, é uma região que tem tudo a ver, sim, tudo a ver com a história de Joinville. Fez parte da história de Joinville, tá? E oficialmente o fundador de Jaraguá, tá? Ele foi um engenheiro que também era oficial do Exército Brasileiro e que era belga, o Émile Jourdan, tá? O curioso é que o Émile Jourdan ele percorreu essa região do Vale do Itapocu entre 1876 e 1877 e em um artigo publicado no Jornal do Rio de Janeiro, Gazeta de Notícias, de 20 de outubro de 1890, ele faz referência a essa expedição liderada pelo Cabeça de Vaca, tá? Em vários documentos, existe inclusive um mapa feito pelo Émile Jourdan, em que ele faz referência às regiões, aos locais em que teria passado essa expedição do Cabeça de Vaca, tá? Bom, para quem quiser saber mais a respeito desse tema, tá? Eu recomendo um vídeo no YouTube para um canal chamado SC de Fato. Basta vocês entrarem no YouTube e digitarem o caminho do Piabiru no rio Itapocu, no Vale do Itapocu, tá? Repetindo, basta digitar caminho do Piabiru no Vale do rio Itapocu, tá? Quem dá uma verdadeira aula, inclusive possivelmente é o maior conhecedor desse tema, é um historiador chamado Fábio Kawuski Nunes. Repetindo, Fábio Kawuski Nunes, esse é o nome do cara. Aliás, o cara, né? O maior conhecedor desse tema que eu mal e porcamente acabei de passar a vocês, tá? Quem é fã do meu blog, tá? O blog Alameda Cultural, na última quarta-feira eu publiquei mais uma groselha inédita, tá? O título do texto é A Cinderela que Virou Abóbora. Eu não direi quem é a tal da Cinderela. Leiam o texto, tá? Então vou ficando por aqui, até semana que vem, como sempre. Fui! Beleza?